Uou! Você está ouvindo o Papum Podcast, o podcast da Fisherman. Aqui é o Leonardo Tamburus e não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. E aqui é Isaías Giacomelli e não ande à mercê do acaso. Aqui é Vitor Zen e eu acho a palavra mercê bem bonita. Aqui é Marcelo Teixeira, bora praticar. Show de bola! Então a gente está aqui para gravar o nosso terceiro episódio do Papum e hoje a gente quer trocar uma ideia sobre... A gente vai dar o ponto de partida aí da nossa conversa sobre uma frase aí que a gente tá pensando, começou pensando essa manhã, sobre sente com os vencedores que a conversa ela é diferente. Então esse vai ser o tema que a gente vai trocar uma ideia. Antes eu queria agradecer você que está ouvindo o nosso podcast, essa audiência que a gente está construindo, e falar para você compartilhar com seus amigos. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, @papumpodcast, nossa página no Facebook, a gente vai começar a movimentar os conteúdos lá também, né, no Papum Podcast. Nosso canal no YouTube, então agora você tem também os nossos episódios no YouTube, além das plataformas de podcast, o Spotify e o Apple Podcast. E eu quero te convidar para que toda terça-feira você tenha acesso aí às 8 da manhã, já vai estar liberado em todas as plataformas o episódio na íntegra, né? O episódio full, ele já fica liberado a partir das 8 da manhã, então toda terça-feira você vai poder ouvir o nosso podcast. E aí, sem mais delongas, quero jogar na mesa aí para a gente começar a trocar uma ideia sobre sente com os vencedores que a conversa é diferente. E aí, pessoal, nossa bancada, nosso squad, o que traz à mente de vocês nesse primeiro momento aí com essa frase? Primeiro tem que pensar, querer relativizar demais também o que é vencedor, né? Se pegar num aspecto esportivo, vencedor é aquele que ganha uma competição, ou que chega na frente, chega primeiro, chega mais rápido, faz mais gol, time vencedor, enfim. Mas o vencedor, ele tem uma característica, pode parecer besta que eu tô falando, mas não é que ele venceu. Então tem a ver com resultado também, vencedor. Quando eu penso em vencedor, eu penso em resultado. E quando eu falo resultado, eu não estou falando que hoje na linguagem mais comum, a gente pensa em resultado só no resultado financeiro, talvez não, eu tenho a tendência a pensar nisso. Mas vencedor resultado, é você chegar a algum resultado, ter tentado e ter conseguido, seja qual for, mesmo com um pequeno resultado, então já é um vencedor. Então esse tipo de pessoa que se dedica a alguma coisa para chegar num resultado, para mim é um vencedor. Campeão, né? O campeão já é um outro nível. Assim, é diferente você chegar com alguém que teve uma vitória e um vencedor. O vencedor parece assim, uma pessoa que teve consecutivas vitórias, ou uma vitória mais contundente. Assim, ou vencedor, né? Por exemplo, esse cara é um bêbado. Não é o cara que fica bêbado ocasionalmente, é o cara que vive bêbado. Então, quando também a gente falou, esse aqui, o cara é um vencedor. Ele teve uma vitória que definiu ele, ou que ele faz as pessoas lembrarem dele, ou ele costuma ser um vencedor. O Usain Bolt lá, o cara é um vencedor em vários aspectos, mas ele é uma referência porque tem inúmeras vitórias, mesmo geneticamente, o biotipo, não sei como é que fala, não contribuindo para isso. Então, o que o cara tem? Esses caras, eles têm uma mentalidade, parece que roda em outra frequência. O cara que é vencedor em alto nível, eles operam assim com outro tipo de pensamento, muita resiliência, objetivos muito claros e consistência, né? E aí, quando você vê muitas vezes os amigos desses caras, eles geralmente são campeões também, ou eles geralmente fazem associações com outras pessoas que, ou por exemplo, são grandes recordistas, pessoas do esporte, ou celebridades, enfim, pessoas de grande resultado. Eles têm uma tendência a fazer isso, principalmente se o cara saiu de uma condição mais baixa e
e venceu, vamos falar assim, no sentido, agora eu tô trazendo o sentido já mais contundente da vitória, né? O cara transformou uma realidade, marcou história, enfim, fez alguma coisa que trouxe esse rótulo para ele aí de vencedor. O que acontece? Se isso trouxe para ele, por exemplo, resultado financeiro e acessos, ele tem uma certa dificuldade com certas companhias antigas, vou falar assim. Por quê? Porque é bem normal que as pessoas comecem a olhar para ele como um cifrão ou como um meio, e no começo é legal, ele quer ajudar as pessoas, mas depois ele começa a duvidar da lealdade. Não é sempre, mas você pode perceber isso. Então ele traz provavelmente poucos amigos do ciclo dele, da infância, e isso vai mudando. Até porque se o cara, de novo, vem de uma condição mais simples no sentido de, por exemplo, financeira, que é o que mais dificulta alguém hoje, é você principalmente não ter acesso a alguns recursos. Antes a informação também era importante, continua sendo importante, mas hoje a gente tem acesso. Ela deixou as coisas mais fáceis de se alcançar. Mas a questão do dinheiro ainda, que é um poder que move o mundo também. Se o cara saiu de uma condição dessa, provavelmente ele vivia num lugar, numa comunidade onde as pessoas têm algum tipo de pensamento errado a respeito de dinheiro, de sucesso, de fracasso, de justiça, injustiça, ou pelo menos enviesado, para que ele provavelmente não pensasse desse jeito. Então o cara ele já é diferente, o cara já rompeu ali na mentalidade. Então talvez ele sinta dificuldade nessas amizades aí. Então a frase "sente com vencedores", para esse cara pode fazer sentido, porque às vezes ele pode se sentir deslocado. Não porque ele se sente melhor do que as outras pessoas, mas porque talvez ninguém entenda ele. Sentar com vencedores, para mim, fala muito de network, né? De quem você constrói seus relacionamentos, como você constrói seus relacionamentos, como que você escolhe as pessoas que você vai se inspirar, né? Quem que vão ser as pessoas que vão trazer influência para sua vida, para você alcançar aí outros níveis de informação, de liberdade, de conquista mesmo, né? E aí entra bem no que você trouxe, Vitor. Quanto mais também eu me relaciono com pessoas que têm essa capacidade de me puxar para cima, automaticamente essa influência vai gerar resultados positivos na minha vida, né? Agora o grande lance é se isso vai se... Essas pessoas têm dúvida, eu sou interesseiro pra fazer isso? Agora é um ponto, né? Se você é um interesseiro por buscar andar com pessoas que estão níveis acima de você, para você subir a sua média, né? Uhum. Essa frase é muito famosa, a questão da média das pessoas com quem você anda. Mas... Acho engraçado essa frase, porque como é que existe uma média, né? Então, como é que foi feita essa conta? Eu acho não tem conta. É achismo, mas tem uma verdade ali por trás. Que as pessoas que você anda vão influenciar no teu jeito de pensar, de agir, e isso influencia tuas ações, né? Tudo que você fizer, o resultado vai ser também influenciado pelas pessoas que você anda. Agora o grande lance é o quanto também eu sou influenciável pelas companhias que eu tô. Se deixar ser influenciado, você fala? Sim, eu quanto eu me importo com aquilo que aquela pessoa está falando, então tem que avaliar o resultado dela. E quanto tempo eu passo também. Isso não quer dizer que eu não vou andar com outras pessoas, mas se eu tenho propósitos, objetivos, eu preciso determinar, sim, pessoas, porque para eu chegar num novo resultado, eu preciso andar com as pessoas certas, buscar novos caminhos, ter novas ideias, e ter pessoas que já chegaram, elas podem te ajudar mostrando não o que elas estão fazendo quando elas estão lá, mas o que elas fizeram para começar. Geralmente é mais fácil você ter um guia. Não sei se vocês já viajaram para algum lugar, você pode passear pela internet, você olha ali, você vai desbravando. É por isso que as pessoas compram tanto curso de mentoria. Geralmente quando o cara ele vende uma mentoria ou vende um curso online, ele teve um resultado, ele mostra para você que teve o resultado e fala assim, eu vou te dar o método, eu vou te dar o caminho. Você muitas vezes sabe que o cara tá te vendendo
uma parada seguindo um modelo de PNL e tal, mas funciona. Por quê? Porque o resultado fala muito alto. Então, assim, não importa que método que ele está usando, o que importa é que ele chegou lá e ele vai me dar o shortcut. Então, assim, eu consigo cortar caminho por ouvir esse cara, por andar com esse cara e com essa comunidade de pessoas que estão pensando na mesma frequência. Na hora que ele começa a jogar os gatilhos no meio do vídeo, do lançamento do produto, da mentoria, eu já começo a fazer assim: não compra, não compra, não compra. Não compra, não compra. Aí no final compra. Aí a gente compra, parcela. E ainda assim, se o cara que comprou não... Beleza, ele se relacionou com o conteúdo ali, vamos colocar que ele sentou com esse vencedor através do conteúdo dele, do resultado dele. Só que se ele não quiser aplicar isso na vida dele, ele só jogou o dinheirinho dele fora. É igual faculdade. É igual faculdade, cara. Eu trabalhei 8 anos em faculdade. Eu nunca fiz faculdade, mas trabalhei 8 anos em 2, né? 4 anos em uma, 4 anos em outra. E, cara, desculpa, o que eu via de aluno só pra beber e só pra zoar, e eu olhar e falar assim: esse é o cara que vai ser o engenheiro que podia vai construir. fazer sem pagar, né? Podia beber, ele sobrava mais, né? Bebia mais. Ele podia só ir no bar. Ia beber mais, né? Esse papo, ele me lembra muito uma situação. Primeiro, sentar com os vencedores, eu acho que não é difícil. O difícil é você sentar, ter 2 bolos, um suco de laranja, água de coco, café, pão de queijo e você segurar a onda. Então, alcançar os vencedores muitas vezes não é difícil, o problema é permanecer lá, né? E aí, o que me traz aí uma pergunta muito forte é: o que é ser vencedor de verdade? Que o Victor abre com isso, mas geralmente a gente reconhece pra caramba uma pessoa, por exemplo, que perdeu 30 quilos, uma pessoa que abandonou um vício, uma pessoa que conseguiu uma medalha, uma pessoa que, sabe? Então a pessoa saiu do zero, saiu de uma situação negativa muitas vezes e ele conquistou. O que é mais valioso? Esse cara ou o cara que tem uma batalha todo dia, ele consegue permanecer nas suas pequenas batalhas? Por exemplo, o que é mais importante? Um pai de família que abandonou a família e de repente ele volta para a família, ou um cara que sempre permaneceu ali? Qual que é o vencedor de verdade? Eu acho que tem uma confusão aí na avaliação da sociedade. Quem é mais vencedor? Um cara que é miserável e se torna milionário, ou um cara que mantém o patrimônio da família? Que é um grande desafio, porque a gente sabe que estatisticamente esses patrimônios são perdidos. Quem é o grande vencedor? O cara que mantém o que tem, crescente, com regularidade, ou aqueles picos? A gente tem como dado que 4 vezes mais chances tem um imigrante de ter sucesso do que um nativo, né? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos e as suas chances são 4 vezes mais. Por quê? Porque o seu cenário é diferente, o objetivo é diferente. Então, para mim é muito mais vencedor, e aí a opinião pessoal mesmo, quem consegue manter o que tem com regularidade, ou seja, a disciplina, a regularidade, a atenção àquilo que ele já tem, com foco em crescimento. Já é uma discussão do que é vencedor, né? Que é o que o Victor iniciou falando. O que é vencedor? A perspectiva de sucesso até, né? O que é sucesso? O que é vencer? O que é ser campeão? É por quantidade de vitórias? É por quantidade de quedas e levantadas? Por consistência? Por consistência. Por exemplo, a primeira coisa que eu pensei no início da conversa foi jogador de futebol. Eu fiquei pensando nos caras que saem lá da favela e começam a jogar bola. Aí eu fiquei pensando, esse cara é um vencedor. Depois eu fiquei pensando muito em entretenimento, né? Atores também, que são caras que saem do nada. E depois eu pensei nos empreendedores. Mas eu parar pra pensar sobre manter uma fortuna ou criar uma fortuna, eu acho que a gente entra num juízo de valor muito, assim... Cada pessoa vai ter uma perspectiva disso. Porque eu não consigo não admirar os dois, por exemplo. Eu admiro os dois caras, pô. Pensando em fortuna, não sei vocês, pensando em fortuna. Manter a fortuna. Quantas histórias a gente conhece de gente que o pai morreu, né? E aí os filhos detonaram o negócio. Então são poucas histórias que eu conheço, pelo menos, de caras que mantiveram a fortuna, não sei.
No esporte isso acontece muito, né? Muito não, pouco. No futebol, por exemplo, os times que permanecem todos os anos entre os 8 e também ganham títulos. Agora tem times que ganham títulos e são rebaixados. Então, trazendo essa discussão aí, a gente lembra imediatamente do Santos, né? Que é super importante, que tem títulos mundiais e nunca esteve fora dos 8 nas classificações, por exemplo, de brasileiro, e nunca foi rebaixado. E o Palmeiras, que ninguém sabe se tem mundial. Não, a gente sabe. Cara, eu quero compartilhar uma história com vocês. Não sei se a gente vai pular para outro tipo de assunto, mas eu tive uma fase da minha vida que eu comecei a olhar para os meios sociais que eu vivia e comecei a perceber que eu não tinha nada a ver com eles. Não julgando as pessoas, tá? Mas numa quinta-feira à noite, eu tava sentado e a gente tava tipo num restaurante e os assuntos estavam rolando e eu tava sentado no WhatsApp e foi um momento assim que eu parei pra... Sabe quando você se vê? Você vê a situação de longe, parece que você... Desencarnou. Você desencarnou? E eu olhei e eu falei assim, cara, eu não concordo politicamente com eles, eu não concordo com as práticas, não concordo com os assuntos, não concordo com as perspectivas de vida, e eu não sinto que é um ambiente que me joga pra cima, eu sinto que é um ambiente que só me afunda. Que toda novidade que eu levava, ou o sucesso que eu tinha, parecia mais incômodo do que o sorriso sincero, né? Dos amigos que estão felizes por você estar crescendo. Fora as situações que já vivi de intervenções, não sei se vocês já passaram por isso, que é das pessoas chegarem pra você e falar, cara, acho que o que você tá fazendo não é legal e a gente tá aqui pra intervir. E aí, cara, eu tive que cortar. Porque eu entendi que eu não podia mais andar com aquelas pessoas. E não tem a ver com amor, tá? Pelas pessoas, não tem a ver com admiração, muito menos do tipo assim, sou mais que eles, longe disso. Só simplesmente a questão de eu entender que aquele ambiente não me fazia bem. Foi difícil porque, tirando essas situações, na zoeira, vamos dizer assim, eu gostava daquela galera. Não sabe, assim, a gente ria, dava risada ali junto, e beleza. Mas, e um ponto, cara, que eu, não querendo pagar de especial aqui, assim, mas eu sou um cara que namorei uma mulher e casei com ela. E eu tava sentado numa mesa de que todo mundo ali já tinha traído o seu cônjuge uma vez. E eu falei, cara, tá tudo errado nessa mesa aqui, entendeu? E eu não sei se vocês já passaram isso, se vocês quiserem comentar aí minha história, mas eu cortei, cara. Eu cortei, foi difícil. De verdade, foi acho que mais de um ano a transição. Eu, na verdade, eu só me toquei que eu tava me afastando mesmo depois que eu já tava me afastando. Não foi 100% proposital. Mas aos poucos eu fui vendo que eu fui simplesmente me desencantando. E falando dessa questão de cônjuge, eu também não tô aqui querendo levantar uma imagem de santinho, nada disso. Mas eu caminho com caras hoje que são casados e que passa uma mulher na rua e ninguém olha. E a gente não acha isso anormal, a gente acha isso normal. E eu meio que eu andava não era assim, então eu tinha que muitas vezes... Sabe quando você não concorda com a situação, mas você não quer ir contra, aí você faz assim... sabe que você dá uma risadinha meio tipo... que você não concorda, mas você não quer ser o cara, o único. Você não quer ser aquele que, tipo, eu vou estragar a vibe do grupo. Isso, exatamente. E eu, cara, difícil assumir isso até aqui no podcast, mas assim, eu sou mais feliz hoje. Sinto falta das amizades de verdade, mas eu não consigo falar, cara, eu sou mais feliz hoje assim, sabe? Com os caras que eu ando. Cara, eu acho muito bom você trazer isso, muito, muito íntimo até. Mas eu passei por uma situação muito parecida, mais de uma vez até, que eu acho que é um processo que a gente vai se conhecendo, né? A partir do momento que a gente vai tendo mais clareza da nossa identidade, dos nossos objetivos, a gente começa também a ter
clareza de onde que a gente quer estar e com quem que a gente quer estar, quem que vai fazer sentido pra gente se relacionar, pra gente conseguir ter uma troca, né? Não é necessariamente uma relação de interesse, mas é uma relação que eu possa compartilhar, agregar pra vida do meu amigo, das pessoas que eu me relaciono, e que eles também possam agregar comigo. O que eu achei legal do que o Marcelo falou é a questão de manter. Eu acredito que, como é uma questão subjetiva também, mas existem questões objetivas na vitória que devem ser valorizadas. Por quê? Porque tem coisas que são muito difíceis de manter, mas que são muito incríveis de conquistar. Por exemplo, você se manter no topo, por exemplo, na ginástica olímpica é muito difícil. Você tem que treinar muitos anos para um momento de minutos. E existe a questão da idade, existe a questão do corpo. Então você se manter às vezes no topo de certas coisas é muito difícil. Então é super valorizada uma única vitória. Ganhar uma Copa do Mundo, continuar ganhando sua seleção é muito difícil, porque só ocorre de 4 em 4 anos. Só que ninguém valoriza segundo lugar mesmo. Então é uma questão social mesmo. Ninguém valoriza o segundo e o terceiro, porque não tem graça nisso. Porque eu acho que supervalorizar o segundo e o terceiro desvaloriza o primeiro também. Então, se o primeiro não for supervalorizado, não tem o porquê do esforço, já que os louros são iguais para todos. E agora, uma coisa que todo mundo vai aplaudir é o que ele falou: você perdeu 30 quilos. Ninguém vai aplaudir se você sempre cuidou bem do seu corpo. No entanto, você vai colher frutos disso sim. Você vai colher frutos disso sim, porque você vencer nisso desde o começo, você vai colher os frutos disso, tendo uma boa saúde, tua mente vai funcionar melhor, o resultado vai ser melhor, você vai ser mais disposto. Mas não tem a ver com aplauso, tem a ver com reconhecimento, porque isso não vende. Qual é a história que vende? É a jornada do herói. Essa é a história que vende, a história heróica. Eu era isso, sem condições, o rejeitado, e aí fui crescendo, venci, ganhei coragem e fui conquistando. Porque isso vende, essa é a história que vende. Não que não tenha valor as outras coisas, mas a vitória, esse gosto, esse sabor da superação, a superação, ela é animal. Então, uma história, por exemplo, eu sempre fui rico. É claro que historicamente a gente vê que muitas pessoas perdem a fortuna, mas perdem porque administraram errado, foi por erros. Então, assim, agora, se o cara ele sempre foi rico, e aí ele vai lá, além de só manter, ele constrói algo, ele também vai... Hoje eu vejo esse cara, ele pode ser muito reconhecido. Então o grande lance está em romper em alguma coisa. Exemplo, sempre fui rico e mesmo assim consegui romper, sou independente, não preciso dessa questão para ser feliz, eu consigo ser generoso e outras coisas mais. Só acho que a gente não pode, da mesma forma que a gente não pode desvalorizar a constância, ou seja, o cara que perdeu 30 quilos, se ele quiser ganhar aplausos ano a ano, é só ele perder 30 quilos e engordar. Ele perde, engorda, todo mundo vai aplaudir ele. Só que a saúde dele vai ser debilitada. Então ele ganha aplausos, mas perde saúde. Então tem coisas que você vai vencer e ninguém vai aplaudir. E aí o que você tem que olhar? Eu tenho que sentar com o cara que perdeu 30 quilos, às vezes, para aprender como perder isso rápido. Ou, se eu quero esse objetivo. Mas eu tenho que sentar com o cara que manteve a saúde, porque eu quero manter. Então, é encontrar o valor nisso e eu acho que quando a gente fala sentar, não é só ficar sentando com essas pessoas o tempo todo, mas é se conectar. Há quem diga, hoje ainda mais, por conta da questão da pandemia que passamos aqui, que nada substitui um olho no olho. Mas tem gente que não vê o pai faz 10 anos, a mãe há 2. Então, só de você já ligar para eles, essa chamada de vídeo, já vale a pena. No fim do dia, o que conta é você ter se conectado. Então, no fim do dia, acho que o que conta é você ter se conectado com as pessoas que você quer, principalmente porque geralmente os vencedores, eles vão te trazer algum insight, ou vão te ajudar, ou vão te mostrar onde você está errando. Por isso que vale a pena você fazer isso. E lembrando também que para alguém você venceu também.
dependendo de onde você saiu, do que você fez, você representa alguma coisa para alguém. Então, em algum momento vai chegar o ponto onde ou você está na mesa com os vencedores, ou alguém está te buscando também porque aquilo que você faz sentido para ele, e você tem alguma coisa que agrega e faz ela querer ir mais longe, seguir o teu exemplo. É legal, eu lembrei agora de uma série que eu estava assistindo ontem, que o cara tá no deserto, ele tá envolvido lá com o narcotráfico do México, e ele explica: eu tô fazendo tudo isso aqui porque lá em casa tem gente me esperando. Então não importa o que eu tô passando, ele tá no deserto já há 2 dias sem água, tomando urina dele e sem estar apropriadamente, né, vestido, sofrendo, e ele falando: não importa o que eu tô. E eu pensei muito nisso, que a vitória de verdade, ela é muito relativa. Então é pessoal. Quando o Léo traz essa história pessoal dele, de uma vitória de ter que romper com um grupo social dele, como é que você chamou? De meios sociais, né? Você rompe, pra mim tá muito claro assim, o meu valor tá em outro lugar, e as vitórias que vou conquistar aqui, por exemplo, ser pertencente a uma tribo que seja mais popular da escola ou da empresa, não é uma vitória para mim. Para muita gente isso pode parecer uma derrota, e aí a gente abre mão disso, do que parece ser uma vitória, para poder conquistar aquilo que a gente tem. Se a gente buscar também exemplos do esporte, por exemplo, eu acompanhei, né, tive o privilégio de acompanhar Ayrton Senna e Piquet na pista, os dois, personalidades completamente diferentes, 2 pilotos sensacionais. Eu não consigo dizer que o Senna é melhor que o Piquet ou o Piquet é melhor que o Senna, porque vi cada um fazer coisas em situações adversas que hoje não existem pilotos que fazem. Os 3 foram campeões mundiais, os 2, né, desculpa, foram campeões mundiais, e a gente insiste em dizer que o Senna é melhor, e eu vejo que a gente fala isso por causa da personalidade. Com números isso não é uma verdade, e com desafios também não é verdade. E eu vi também um Piquet extremamente estratégico e um Senna muitas vezes com sangue no olho, tanto é que eu atribuo a morte dele a essa condição de ter passado de um limite numa curva. Eu vi ele dirigindo na chuva acima de todos os pilotos, e muitas vezes, porque para ele a vitória ou o pódio número 1 era o mais importante. E para o Piquet muitas vezes era ajustar um carro, ele falava isso, insuperável era mais importante. Então ele, na corrida, ele ia ajustando o carro para a próxima corrida. E se a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver pessoas sendo derrotadas e para eles e até para outras pessoas sendo consideradas vitoriosas. A partir de Jesus, você vê uma série de pessoas, como Paulo, tendo naufrágios, perseguições, abandonos, e para conquistar aquilo que eles valorizam, que Léo, eu trazendo o que você pensou, que você abriu com a gente, super legal isso, o sentimento de tribo. Eu acho que a gente está começando a entender, inclusive voltando para casa, essa questão do etnos, né? da etnia, de quem a gente é, e de que eu faço parte de um negócio, e que talvez o meu papel não seja ser o presidente da república, mas eu vou dentro de um grupo, de um etnos, ser um vencedor e fazer esse grupo chegar no objetivo deles. Não sei se faz sentido para vocês, né? Faz muito. O Senna, ele é mais inspirador de novo, porque a gente tende a valorizar a história dos heróis. Tanto é que herói de guerra, geralmente é o cara que morre, que deu a vida. É mártir, né? Que fala. Fez um ato heróico. Mártir. E aí ele ganha umas medalhas, ele é lembrado. Agora geralmente o cara é póstumo, né? E aí o cara que viveu, talvez porque foi mais inteligente ou mais estratégico, talvez mais cagão mesmo. Pode ser. O Léo, ele segurando tá a vassourinha no cantinho, segurando assim uma vassourinha no canto. Mas, por exemplo, eu tenho um filme interessante que não lembro se tem no Netflix, mostra uma batalha de Pearl Harbor sem ser o do bonitão lá, do Ben Affleck. É um filme mais pra frente, esqueci, saiu agora recentemente. E aí ele vai mostrando como que a inteligência norte-americana foi fundamental para eles vencerem os japoneses, já que eles tinham perdido boa parte da frota,
no primeiro ataque. Os aviões japoneses eram melhores, eles estavam em maior quantidade, eles não conseguiriam se reerguer na velocidade que eles gostariam de construir aeronaves, porta-aviões, enfim. O Japão tinha uma vantagem. E eles só ficaram em desvantagem porque não deram ouvidos ao serviço de inteligência. E essa guerra mostra algumas personagens. Um dos protagonistas do filme, ele é um personagem, foi uma pessoa real, e aí as pessoas não queriam ficar com ele, não queriam que ele liderasse o esquadrão, porque falavam que ele voava como alguém que não se importava em voltar para casa. Então, assim, só que esse cara foi fundamental nas vitórias. Então, ele ia até o último segundo, ele entrava no meio dos tiros, ele fazia os movimentos mais arriscados. Só que na cabeça desse cara, ele falava que isso era o menos arriscado. Que se ele quisesse ter uma casa para voltar, ele tinha que fazer isso. Porque ele falou assim, não, a hora que voltar, se a gente estiver vivo, a gente vai estar todo mundo falando japonês. Então, são diferenças de pensamento. Então, assim, quando você une, acho que tem a ver mais com o time hoje. As vitórias hoje são construídas. Não só hoje, quando você pega, por exemplo, um atleta ou uma seleção, a gente valoriza o atacante, por exemplo. Seleção de 94, Romário, Bebeto. Pouca gente lembra do Parreira, do valor que talvez que ele teve nisso. Quando você pega o Tite, tem bem menos visibilidade que o Neymar. Então, dentro do time lá, esse filme quis trazer que a grande vitória tinha, sim, precisava desses caras, sim, mas a grande vitória mesmo veio da inteligência. Que era um cara que ficava de pantufinha no escritório, era um cara super inteligente, ele juntou músicos, os músicos tinham facilidade de entender códigos, de decifrar, ele colocou um monte de músicos numa sala, o exército americano não gostava muito deles, mas foram esses caras que conseguiam, por entender padrões, por conta dos ritmos, enfim, das partituras, como decifrar as mensagens, e por conta dessas mensagens que eles conseguiram reagrupar. Só que essa é a parada. Os vencedores, eles já estão cercados geralmente de vencedores. Quando o cara fala, eu saí de tal lugar, provavelmente ele não saiu, não tem como ele ter saído sozinho, porque ele não tinha condição. Alguém precisou abrir alguma porta, e não foi sozinho. Alguém viu alguma coisa, alguém investiu, alguém colocou. Então ninguém se faz um vencedor. Sabe quando o cara fala, é self-made? Mentira. Não tem como, cara, você não envolver outras pessoas não terem te envolvido, porque alguém tem que acreditar em você. Alguém tem que sentir. Alguém tem que sentir aquele coração, alguém tem que trazer uma informação, porque nada no mundo se move do nada. Sempre existe algum poder influenciando. Pode ser a informação, pode ser o dinheiro, pode ser uma conexão, pode ser o amor, pode ser qualquer coisa que faça o cara habilitar isso, o network, mas o cara não vai fazer sozinho. Então, agora, pensando no que eu vi lá do filme, é uma conexão de coisas, só que algumas pessoas talvez vão ter menos repercussão no quesito fama, vamos falar assim. O que não quer dizer que ele não é um vencedor. Então, fama não quer dizer vencedor. Não, porque você pode ser famoso por fazer um monte de besteira. É verdade. Eu acredito que vale a pena até a gente pensar que o sucesso não necessariamente é uma baliza para vitórias, né? Não necessariamente o sucesso vai caracterizar uma pessoa que venceu ou que de fato é boa. Assim como a falta do sucesso não caracteriza que a pessoa não é uma vencedora. A gente vai cair nessa relatividade, não que a gente queira desmerecer, mas, de novo, porque tem muita coisa que acontece, por exemplo, no bastidor, cara. Eu li um estudo uma vez sobre a experiência que você vive é mais importante no século que a gente está, nesse momento que a gente está, é mais importante contar do que viver. Sim. Então as pessoas querem muito mais viajar para Dubai para falar que foi para Dubai e contar e ter isso na mesa do bar, não agora por causa do Covid, mas poder contar isso, sabe? Depende do bairro. Mas, cara, do que necessariamente estar lá, tanto que ver paisagens através da tela do telefone, a gente fala hoje em dia, porque
As pessoas estão mais focadas em tirar foto do que em comer a comida bonita e só tirar foto. Então, o Vitor trouxe a questão de 94, da seleção. Porque o que a mídia traz, o que a gente conversa, o que a gente fala, tá muito mais na história que é contada do que realmente aconteceu. Então, muitas histórias... a Segunda Guerra também, quantas histórias não deve ter existido que a gente nem sabe, de caras que foram chaves, mas ele não foi famoso por de repente não ter atraído a atenção. Então, por que eu acho que eu até tô trazendo isso? O Vitor fala muito pra mim, essa semana a gente conversou disso com o Natan, o brasileiro, sobre você não chega em lugar nenhum sozinho. A gente pode até relativizar a vitória no sentido que é cada um, mas uma coisa a gente vai acabar concordando, que sozinho não dá. O Senna não era o Senna sem a galera do pit stop lá. Ele não era ele sem o rival dele, sem o Prost. Exato. Que talvez motivava esse cara a ir mais longe. E que motivava o Prost a ir mais longe. Um tinha um carro melhor, outro não. O Prost falava que o Senna era tão louco que ou você deixava ele passar, os dois iam bater. Isso é legal, entendeu? É valorizar, inclusive, quem está competindo com você. O que torna a competição incrível é que sempre pessoas querendo chegar no primeiro lugar faz com que todos melhorem. Você sempre vai melhorar se você quiser chegar no primeiro lugar e tiver outras pessoas, porque você não pode ficar para trás. Agora, existem corridas da vida que não é sobre ser primeiro, é sobre chegar. E aí eu concordo que aí todo mundo pode vencer, nesse sentido. Só que eu ainda acho que as pessoas que ganham algumas coisas, que elas abriram mão de muita coisa, isso eu valorizo demais, por conta da mentalidade dela de não dar desculpa ou justificativa. Quando você quiser pegar alguém com uma mentalidade improdutiva, você pode ter certeza, a hora que ela for regar, ela vai dar ou uma desculpa ou uma justificativa do porquê que ela não consegue, ou porquê que ela não vai te acompanhar naquilo. Ela nunca vai falar o real motivo, de que ela tá com medo, de que ela não gosta de alguma coisa. Aliás, essa é a desculpa que ela vai dar, que ela não gosta de alguma coisa, porque você falou isso, ou porque, enfim, isso ofende. Se uma das respostas dela é ofensa, pode ter certeza que arregou, que ela não está disposta a pagar certos preços. E é isso que eu valorizo. Os vencedores, eles fazem sacrifícios. Exemplo de Paulo. Eu não consigo olhar para Paulo e não ver um vencedor, apesar dele perder a vida, vamos falar assim. Só que o grande lance do vencedor não está em conquistar coisas materiais, está no sacrifício. O vencedor, ele faz sacrifícios. E aí o que Paulo ganhou, ele fala que é o prêmio supremo, né? Então existem coisas transcendentes que todo mundo, por exemplo, todos os que estão numa corrida, por exemplo, numa maratona, que chegam no fim da linha, pô, legal, velho, você venceu um limite do seu corpo. Você venceu a maratona? Não, porque aquele cara, ele treinou demais, mas ele queria aquilo. E outras pessoas também queriam aquilo. Talvez você não quisesse, mas você é um vencedor. Ou seja, por isso que eu falo, o vencedor não tem que ser aquele cara que tem resultado. O cara, ele fez 20 km da maratona. Você fez quantos? Nenhum. Então esse cara, ele tem resultado. Eu respeito esse cara, porque ele teve resultado. Eu abri uma empresa e quebrei. Eu respeito, você fez alguma coisa. Porque tem um jeito de você não quebrar uma empresa, é você nunca abrir. Só você ficar de boa. Só você ficar de boa. Agora eu respeito o cara que abre e quebra e não se quebra. Consegue se reerguer, né? Ele consegue ficar de pé. Eu respeito isso. Isso como é resultado. pessoa, né? Você tá falando também. Sim, né? isso é resultado. Pra mim, é resultado. É claro que eu não vou, talvez, fazer uma sociedade com ele naquilo que ele quebrou. Ou talvez sim, depende. Mas eu vou aprender com aquilo e vou respeitar o cara pela coragem que ele teve. E de tentar de novo, Acho que essa é uma característica dos vencedores, é a de não parar. E a cultura brasileira fala que, na verdade, ela não promove o empreendedor, o empresário que quebra, né? Ele é mal visto. E fora que antes dele quebrar ele era um louco e depois que ele quebrou é o eu te disse. Uhum.
E a gente às vezes parece que paga muito pau pros americanos, mas não tem como dizer que lá é o contrário, cara. Lá o cara que quebrou, e se ele quebrou no sentido de não foi uma coisa ilícita que ele fez, mas por ele ter tentado empreender e deu errado, ele tem uma certa promoção no sentido de assim, cara, parabéns, você tentou, que é muito diferente do jeito que a gente é visto aqui no Brasil. Quando você quebra, cara, quantas vezes, depois que eu tomei a decisão de empreender, e a gente tem essa questão da palavra empreender e a palavra empresário, mas quando eu decidi viver essa vida ao invés de arrumar um emprego, ou passar num concurso, ou esse padrão, cara, todos os dias eu sinto a preocupação da minha família, por exemplo. Sabe? Do tipo assim, mas realmente você não vai fazer uma faculdade? Eu não sei se minha mãe vai ouvir esse podcast, mas eu lembro quando o Ike Batista foi preso e ele não foi pra uma cela boa porque ele não fez faculdade. E minha mãe me ligou, cara, e falou assim, você viu que o Ike Batista foi preso? Eu falei, vi, mãe. Não fez faculdade, você viu a cela que ele foi? Eu falei, pô, mas você tá achando que eu vou ser preso? Eu acho engraçado essa metade da cela. Assim, olha onde tá o motivo de fazer uma faculdade. Você não ser preso num lugar tão o mais interessante... Que geração que é minha mãe? Minha mãe tá com quase 60. Boomer. É boomer, né? É boomer. Só que o baby boomer brasileiro não foi boomer. Baby boomer americano é boomer, o brasileiro não. Mas nada, sem ser de vira-latice. E outra coisa que ninguém para pensar o quanto é ridículo isso. Desculpa, Rose, I love you. Mas cara, eu super respeito. É só a cela da detenção. O resto do chilindró é igual pra todo mundo. Você tá preso, pô. Então assim, é só no primeiro momento, aquela cela da detenção. Na cadeia não tem isso não, amigão. Você pode ter a faculdade que for. Tanto é que você pode fazer faculdade de dentro da cadeia. Você pode estudar, o cara fica lá, às vezes ele faz faculdade, ele não muda de cela. Mas defendendo a geração, tá? Não que eu me senti ofendido igual da minha mãe, pelo amor de Deus, porque tá errado. Mas tem gente com 20 anos de idade que pensa como a minha mãe pensa, que é de outra geração. Agora, o que eu recomendaria, se alguém fosse fazer a faculdade, quando for fazer a faculdade, não digo que não tem que fazer, é buscar outras coisas dentro da faculdade. Eu sempre falo isso. Por exemplo, a faculdade, no modelo que a gente tem, ela não foi atualizada. Ela poderia ser atualizada. A forma, o local, as matérias. O problema está na burocracia, no engessamento do MEC, de certas coisas que dizem que a gente tem que aprender e não necessariamente precisa. Mas enfim, o grande lance é que o formato dela era criar uma massa de trabalhadores para entrar nas corporações, na época das grandes indústrias, ou seja, ter mão de obra com qualificações técnicas para exercer funções. Basicamente isso. Então você não precisaria ter um certo tipo de pensamento crítico para certas coisas, vamos falar no geral, certos cursos aí, profissões. Isso se manteve, só que o mundo mudou, o mundo não vive a era das indústrias mais. Já vivemos há um bom tempo na era da informação e eu não sei para onde a gente está caminhando agora, o que é. Mas tem um monte de coisas que a gente nem precisa mais fazer já, os equipamentos fazem, são os hacks aí da vida. É até engraçado você parar para pensar o quanto a fantasia virou realidade. Hoje nós temos varinhas mágicas que resolvem as coisas, e a mágica é a tecnologia. Quando você pega filmes da Marvel, eles falam, por exemplo, o Thor, ele fala que aquilo que a gente chama de ciência aqui, no reino deles é mágica. E é bem isso, é uma brincadeira, mas é verdade. Então tem várias coisas que hoje a humanidade nem precisa mais fazer, e a gente talvez no sistema educacional não prestou atenção nisso. E a gente não forma pessoas com mentalidade de disrupção, talvez aqui no Brasil. Eu vou usar dizer só do Brasil porque eu não sei como é fora. Eu já sei de outras universidades, de outras formas, como eu já falei da outra vez, do Peter Diamandis. Os caras têm uma universidade que chama Singularity University. Olha só, a Universidade da Singularidade, onde desde o primeiro ano todos os estudantes são provocados a criar produtos anualmente ou empresas que afetem globalmente a humanidade, e eles têm que fazer isso acontecer em 10 anos. Então olha só, vamos supor que eles tivessem 5 turmas. Isso vai girando todo ano,
todo ano eles têm sempre 5 novas empresas, 5 novos produtos, só que aquelas 5 que foram abertas ano passado, elas continuam. Ou aqueles 5 produtos continuam sendo desenvolvidos e eles têm que afetar a humanidade em 10 anos. Olha só o desafio, olha só onde se eleva, olha só o network dessas pessoas, a frequência que eles estão pensando. Então eu pensaria hoje, falando que agora eu tenho um filho, ou se eu fosse fazer de novo uma faculdade, tirando casos estritamente técnicos, onde depende, por exemplo, da medicina, você precisa estudar de fato o corpo, você não fazer uma besteira, só que o diploma às vezes ele é tão banalizado que você pode fazer uma faculdade ruim de medicina hoje também e correr risco. Mas eu faria uma faculdade pensando primeiramente no tipo de network que eu teria ali. Quem são as pessoas ou quais são as mentes por trás, que tipo de estudante vai ali ou que tipo de coisa eu posso acrescentar aqui, que desafio eu posso trazer nesse ambiente. É o que eu gostaria de ensinar hoje para o meu filho, pode ser que eu mude depois. Mais do que o curso em si. O curso, talvez, por conta da situação hoje, que ainda é um pouco mais atrasada, a mentalidade do país, talvez abriria a porta para ele para viver certas experiências. Talvez para ele aprender como é trabalhar para alguém, por exemplo. Não pelo salário, mas para ele trabalhar numa grande corporação para entender como é que funciona às vezes lá dentro. Pode parecer muito surreal, mas é a maneira como eu gostaria de ensinar o meu filho, porque é assim que eu penso hoje. Esse tema, né, sente-se com os vencedores, a conversa é diferente, me faz lembrar muito de grupos que se formaram por pessoas que sentaram com gigantes, né, com referências mesmo no seu segmento. Me faz pensar em pessoas que não foram relevantes, igual a gente trouxe aqui. Me faz pensar nas pessoas que fizeram uma faculdade e não fizeram faculdade. O que eu acho que seria importante aqui, a conversa ser diferente, a gente não está aqui pensando que um modelo é certo em detrimento do outro. E também não estamos defendendo que você não faça ou faça um curso ou não um curso. Agora, sem estudar vai ser mais difícil. Acho que dentro do que o Vitor trouxe aí é o que me super alinha com o que eu penso, sem estudar constantemente. Se você fizer faculdade, muito bom, obrigado, não vai mudar muita coisa, mas se você fizer faculdade e estudar, aí com certeza você começa a se destacar. E no Japão, por exemplo, o cara que já quebrou 3 vezes, ele tem mais facilidade de crédito do que um novo empreendedor. Então, se você já tem um histórico de empreendimento, independente de ter quebrado ou não, se você abriu 3 empresas e é de sucesso, você tem mais chance de ter financiamento. Se você já quebrou, você também tem boa chance de financiamento. Agora, se você nunca abriu, é mais difícil de investir. Por quê? Porque está falando assim, esse cara teve que experimentar, ele sabe onde errou, ele pode corrigir, e a partir daí a expectativa dele é que funcione melhor e que ele erre menos nessa outra oportunidade. Porque ninguém entra numa luta para não vencer. Pelo menos eu penso assim. A gente não entra num casamento, a gente não entra num emprego ou num empreendimento, numa empresa que a gente está criando, para perder. Nunca conheci ninguém pensando assim. E eu lembrei, enquanto você falava, de uma história do Michael Jordan. Inclusive eles fizeram uma série na Netflix, eu não me lembro o nome da série agora. Faleceu, né, Michael Jordan, né? Brincadeira. E hoje a gente tá falando só de timão, né? Bulls, Ayrton Senna, Santos. Né? Santos, só os verdadeiros campeões. E né? O timão de verdade. Os verdadeiros campeões. A francana. E aí, nessa série, eles destacam muito um ódio, principalmente do Michael Jordan, contra com o gerente do Bulls, que é o Jeremy Krause. O que aconteceu? Ele era um baixinho de 1 metro, tipo 1,5 metro no máximo, junto com aqueles gigantes. Então fisicamente ele era muito ofendido. É claro, e você vê o Michael Jordan passando e tirando sarro dele o tempo todo, porque eles eram rivais mesmo. Ele era o cara que tinha autonomia, porque o dono do time deu essa autonomia para ele, porque ele era o gerente. O técnico do time
Phil Jackson era amado, o cara mais paizão, e o time, inclusive quando ele deixa o Bulls, o time exige que ele volte e peita o gerente. Então a série mostra claramente que esse cara estava entre os vencedores, sentado com os vencedores, mas não era reconhecido como vencedor. Talvez porque ele não fosse a figura politicamente correta que a gente está desejando que o vencedor tenha, como eu trouxe aqui o Piquet e o Senna. Então, o que você quer? Você quer vencer aos olhos das pessoas? Isso é uma fórmula. Você quer vencer o seu objetivo? Talvez você não faça tantos amigos, talvez você vai agradar a sua etnia, né? O Tony Kukoc, ele falou sobre isso também. Ele falou assim: eu espero que os próximos episódios da série valorize o Jeremy, porque eu não conheço outro gerente de time que foi campeão em 6 títulos. Wow. E eu não conheço nenhum gerente de time que formou um time como o Bulls. Então ele tem o papel dele, ele foi um cara estratégico, ele é um cara de bastidor que não foi visto, não entrou na quadra, então não dava entrevista como os jogadores e o técnico davam, mas ele foi fundamental nesse processo. Então, cara, talvez você seja um funcionário público. Legal, se é isso que é para você. Para o empreendedor, ele não te vê como um vencedor. E o cara que é empreendedor e quebra, para o funcionário público que passou no concurso e venceu, você não é um vencedor. Então, que papel você está adotando para ser um vencedor? Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu objetivo de vida? E quem é sua tribo? É a pergunta que eu deixaria para você que quer pensar um pouco assim, vamos ter um papo diferente, né? E como que você mede, né? Sim. Mais uma pergunta, como é que você mede isso? Porque isso que você falou, sensacional, cara. Porque ele não era a imagem politicamente correta. Então ele talvez não atingiu a exposição porque ele não era o cara que se esperava. Sim, para a família dele, com certeza ele era o vencedor, porque foi ele que formou o time. Sim. Eu espero que ele não era frustrado, espero, né? Assim, ele tem cara de não ser, esses caras que são assim meio loucos, eles estão meio que cagando. Assim, nem aí. E pode falar isso? Só pode. Eu posso pôr tem palavras que em Portugal a gente ouviria eles falando, que a gente fala aqui, como algo, nossa, cagar, eles falam normal, tipo assim, vou ali cagar, é normal, tipo, aí vou ali fazer cocô, entendeu? Que também não é normal você ficar falando isso pras pessoas. Porque quando você anuncia, você quer que todo mundo saiba. Mas eu lembro uma história, vou mudar aqui e depois eu volto. Eu consigo fazer esse ganho. Eu tava lá no banheiro? Eu tava lá na Irlanda, e aí eu conheci um português, e eu não lembro por que motivo que ele falou, pra ver se o cu dele tava sujo. Mas é normal lá pra ele, tipo, minha calça, minha bunda tá suja. Meu cu tá sujo, mas não sei, cara. Como assim, velho? Posso meter um Desculpa se você ficou ofendido com essa palavra aí, mas o que eu penso também é que esses caras que são meio loucos, eles têm o público deles ali e eles tudo bem, porque eles não têm gente que os entenda. E aí eles vão, que eu volto lá. Quando chega nesse ponto, ele só anda com quem entende eles, pessoas que pensam parecido. E pra ele tudo bem, porque o propósito dele é tão grande que ele fica satisfeito só se ele fizer aquilo que ele gosta de fazer ou tem o objetivo de fazer. É o jeito que ele encontra pra se satisfazer. Ele não tem tanta satisfação nos aplausos, porque ele geralmente já sabe bem o que ele quer. Pessoas bem definidas. Você pode ver, cara, pega a história do Steve Jobs, não sei se a gente falou isso no outro lá, John Lennon, enfim, outros caras estranhos assim. Jogava bem, John Lennon. Jogava bem. Tem um salto triplo, muito bom. O próprio Elon Musk, cara, ele é muito esquisito. Ele pega toda a fortuna dele e joga nos projetos, ele quase quebra. Se você for ver grana, o cara não tem. Ele não tá preocupado com isso. E eu tenho assim, por exemplo, quando falar, talvez, eu não sei se a gente concorda nisso ou não, mas por exemplo, quando eu vejo um cara falar, o cara é funcionário público, ele venceu, eu já sou meio assim, esse cara, ele na minha opinião, vou fazer um julgamento aqui, ele entra pra não perder, ele não entra pra ganhar, porque ele só faz isso porque ele tem pavor ao risco, e ele quer estabilidade, e eu não tô dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que, na minha opinião, tem gente que entra para não ganhar, tem gente que entra para não perder.
Mas tudo bem se não ganhar. Tudo bem se ele não... Ele pode ir mais além, mas ele prefere não ir pelo medo. Ele pode... E tudo bem. E eu tô aqui não é julgando se isso é certo ou errado. Mas pelo que a profissão traz é que as pessoas querem ser funcionárias públicas. Não é porque elas gostam, não é porque elas querem melhorar o país, não é porque elas querem trazer uma transformação. Essas pessoas existem dentro do funcionalismo público? Existem. Eu não sei quantas são, nem onde elas vivem. Sexta-feira no Globo Repórter. Mas quando eu converso com alguém que quer ser funcionário público, não importa o cargo. O que importa é a estabilidade. Então a estabilidade, ela te deixa bundão. Até porque ela não existe. As coisas mudam. Por exemplo, o cara que é servidor público ou político pode agora ter o seu salário cortado pela metade, pode não receber, pode acontecer um monte de coisa. Ou pode ser que sim. Pode ser que se você tem aquele ganho fixo, você, sei lá, fique doente, Deus me livre, mas fique doente. E aí tua renda já não dá mais. E você não tem uma capacidade, você não desenvolveu as capacidades de aguentar essas crises. Então, eu discordo um pouco de que todo ambiente você vai encontrar, existem ambientes que você não vai encontrar muitos vencedores, não. Você vai encontrar pessoas parecidas. Porque eu não estou separando as pessoas, elas já se separaram. E vão estar sempre separadas. Então dificilmente você vai encontrar um cara que aquilo que ele faz só provoca, ele faz por estabilidade, que não vai ter outras pessoas que pensam igual a ele. Se juntam, né? Os grupos se juntam. Se juntam, eles vão se juntar num lugar. E por isso que a gente fica tão incomodado com as coisas públicas, porque elas sempre são feitas por pessoas assim. Com essa mentalidade de mudança, o lance é não ter trabalho, é não incomodar, é deixar as coisas como estão. E quando você tenta represar as coisas, elas começam a feder, começam a perder o propósito. Então, o vencedor, ele deixa o rio passar e ele vai. Eu acho que é uma mentalidade... que você pode ser que realmente você encontre mais na questão dos concurseiros e tudo mais. E, pelo amor de Deus, nada contra mesmo. De verdade, nada contra. Só que me aponta um. Isso, é isso que eu tava pensando. Tipo, a forma de pensar, porque... É um mindset meio padrão. Porque, por exemplo, cara, eu estudo muito metodologia ágil, certo? Aonde ela nasceu? Ela nasceu no meio dos negócios, cara... Outra parada, ela não nasceu no governo. Transformações do mundo. Ela nasceu no Estado, entendeu? Então esse tipo de coisa nasce fora, por exemplo. E normalmente nasce em polos tecnológicos, Vale do Silício, Palo Alto. É lá que a parada acontece, muito do que acontece nas empresas começa lá. Então assim, e aí trazendo a questão da mudança, muita coisa hoje no Brasil, e aí a gente pode dar esse gancho pro próximo episódio do Papum, mas muita coisa no Brasil... poderia ser alterada para modelos que funcionam mais. Eu não estou falando nem de democracia ou não é nada disso. Eu estou falando de simplesmente gestão mesmo, sabe? Na hora de você fazer a parada acontecer e ela trava tanto por tantos processos burros. E eu acredito mesmo nisso que o Victor fala, no sentido de que nasce dessas mentalidades. É burro. Entendeu? Sabe por que é burro, Léo? Porque não tem penalidade, é estável. Então, se não tem risco, não tem problema. Se não tem punição, se não tem o efeito daquilo sobre a pessoa, ela não precisa dar o melhor. Não tem por que querer evoluir ou sair do lugar, né? Então eu penso sim, cara. Eu tenho dificuldade de entender que dentro desses lugares você vai encontrar pessoas com essa mentalidade vencedora. Ele pode ser sim vencedor. É que eu não conheço nenhum. Então, vou fazer o contraponto aqui. A maneira que vocês estão trazendo tá parecendo que o cara que não cria, ele não é um vencedor. Parece que foi isso que eu ouvi. Vou dar um exemplo da minha família. Meu sogro, ele fazia direito, o sonho dele é ser advogado. Até ali é o sonho dele. De repente ele achou uma oportunidade no Banco do Brasil, que era o melhor emprego que existia na época. E ele entra no Banco do Brasil, num dos cargos mais simples, e ele aposenta. Até hoje ele tem uma aposentadoria muito boa por conta disso. Ele se considera um vencedor.
E ele não correu riscos nem dentro do Banco do Brasil de ficar tentando um crescimento, porque ele entendia que aquela posição é ser vencedor. Então, eu posso dizer que quem não se mexe não é vencedor? É isso que vocês estão... Eu tô querendo dizer que geralmente esse cara tá pensando só nele. Mas isso não é ser vencedor? Eu acho que é o seguinte... Eu preciso pensar coletivo para ser vencedor. Não pensar coletivo, mas ele é um cara medroso. Eu não consigo pensar em medo igual vitória. Ele não tá fazendo porque ele quer ganhar, ele tá fazendo porque ele não quer perder. Eu acho que eu não tenho certeza disso. Porque eu analiso assim eu estou analisando a motivação. Uhum. E eu acho difícil Você tá a gente pensando chegar a na uma motivação. conclusão, porque eu não posso chegar a essa conclusão. E eu acho que eu não tenho resposta real para isso, mas eu penso assim, eu queria trazer uma outra provocação então. Eu acho que ele põe limites nele, ele poderia fazer outras coisas, mas ele se limita. Então, mas se proteger talvez seja vitória. Não levar um tiro, entendeu? Eu não quero ser policial, por inteligente exemplo. não levar um tiro. Eu não quero ser... Pode ser bom, né? Eu não quero ser policial. Provavelmente, se não tivesse o risco de ter um tiro, talvez eu sonhasse em ser policial. Mas ele poderia ser advogado para fazer justiça, não para arrumar um emprego, por exemplo. Aí é relativo. Talvez esse é o seu pensamento, mas assim, é tão amplo o ser humano que aonde está a vitória realmente? Por isso Sustentar que a sua família? Sim. Ou ser um destaque financeiro como Elon Musk que foi citado? Porque É que ele você- está perdendo o patrimônio da família. Sim. Ele tá perdendo o patrimônio todo. Que ele Da vai família, lá, de tudo. investe na empresa que cava tudo, investe em bagulho pra ir pro Marte, o dinheiro dele tá indo embora. Eu penso o seguinte, geralmente quando você age a partir do medo e da segurança, você não vai fazer coisas relevantes. E aí, se eu for aplaudir todo mundo que está vivo pagando as contas, então é vencedor. E aí eu desvalorizo aquela pessoa que está fazendo coisas que são relevantes para o mundo. Por quê? Porque se esse cara hoje está no posto que ele está, é porque alguém fez alguma coisa, criou alguma coisa que... Então assim, eu tento viver pensando que se a vida ela é curta, eu não posso ficar pensando só em estabilidade. Então esse é o modelo Victor de vitória. Agora temos que acreditar que existem os modelos de vitória que são, eu não posso correr risco. Que a vitória é subjetiva. Porque eu protejo outras pessoas, então eu não estou aqui para criar algo novo, para ter uma metodologia ágil. Faz sentido. E sim, eu preciso pesar essas duas coisas. E eu queria trazer uma nova provocação. E os caras que fazem tudo, conquistam coisas para poder trazer em detrimento de outro, para poder prejudicar outra pessoa. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, se viram casos assim. Tem gente que se torna importante, inclusive na mídia, para poder falar mal de uma celebridade. Sim. Tem gente que se torna empresário para poder se opor a outro empresário. E o foco da vitória dele está em derrubar o outro. Eu conheci tive um trabalho junto com um grande empresário que depois de anos ele virou para mim e falou: eu queria te pedir desculpa. Olha que história louca isso. Me chamou sozinho e falou: eu queria te pedir desculpa. Eu falei, por quê? Porque a gente trabalhava junto, construindo coisas juntos. Porque tudo que eu faço é para prejudicar o seu projeto. E afetava diretamente o bolso dele quando ele prejudicava o projeto. Então, eu não posso deixar o outro crescer. Esse sentimento eu vejo muito na sociedade. É aí que nasce a fofoca, é aí que nasce desmerecer as vitórias das pessoas. Eu ouvi o pastor Steve Furtick falar uma vez que ele ouviu falar de um pastor que estava ficando famoso e ele começou a passar a timeline desse pastor. E o que ele estava procurando era, ele dizia assim, eu estou procurando aqui erros desse cara, porque deve ter alguma coisa ruim, porque ele está muito bem, ele prega bem, ele é bonito, a igreja dele está crescendo, deve ter alguma coisa errada. De repente ele se percebe buscando um erro no outro para poder se valorizar. É tipo assim, quando a gente fala mal, é a tal da vanglória, né? Fala mal de alguém, diminui alguém, a gente está querendo valorizar a gente. Então esse é um perigo que a gente tem também, de ser um vitorioso em detrimento ou, na verdade, prejudicando um outro empresário, funcionário ou categoria aí. Não é a qualquer custo. E às vezes o cara venceu na família, claro. Mas eu continuo pensando que
Se o cara tá buscando segurança, ele não tem mentalidade de vencedor. Ele não tá se arriscando, ele não tá fazendo o sacrifício que ele precisava fazer por medo. E medo não deveria mover ninguém na humanidade. Talvez ele pudesse cuidar da família, fazer as outras coisas, sem precisar derrubar ninguém, cara. Eu penso nisso. Se tem gente que fez sem derrubar ninguém, você consegue fazer sem derrubar ninguém. Eu acredito no modelo onde as pessoas podem ser empreendedoras da própria vida e ter segurança também. O grande lance é que só existem grandes grupos controlando coisas porque você não quis fazer nada. Então, enquanto você não abre o seu negócio, vão ter grupos multimilionários, porque você não abriu o seu. Você não foi atrás. E tudo bem, não tem problema você não abrir. E vai ser assim o mundo. O que acontece? Quem for mais esperto te contrata, porque você está recebendo 10, mas você vale 100. Então, você se limitou e tudo bem. É um jeito de pensar uma mentalidade. Então, novamente, eu acredito que existem mentalidades de pessoas que são produtivas, pessoas que são de mentalidade estável, buscam estabilidade, e existem pessoas que buscam romper. Não tem nada de errado com isso. Se para ele é um vencedor ou não, aí eu concordo que é subjetivo, é relativo e cada um vai entrar no método que valoriza ou não. No entanto, quando a gente pensa em impacto, que só um ganha o prêmio de quem gera a diferença, inevitavelmente você tem que fazer alguma coisa. Não é não correndo riscos que você faz algo. Eu fiquei pensando aqui na questão de você ter uma escala assim, de vitória, né? Porque a gente começou falando sobre você dar o vencedor, para dar a vitória, né? Para quem sai do zero e chega numa fortuna, ou para quem mantém a fortuna. Então, de repente, você tem 2 vitoriosos aí. Então, eu acredito também que você ter a tua família e fazer de tudo pela sua família ali no sentido de você conseguir manter a tua família muito bem é uma vitória. E se você escolheu o meio para isso, uma busca de estabilidade do senso comum, que aí vem essa questão dos concursos e tudo mais, que eu não acredito nessa estabilidade, mas é um senso comum das pessoas, as pessoas falam muito disso. Quantos amigos às vezes eu tô conversando e ele fala, procurando um pouco mais de estabilidade, né? Sempre tem essa frase, né? Impressionante, muitos amigos que eu conheço que estão buscando essa vida mais comum, e quando eu digo comum é nesse sentido de senso comum, do tipo, é o que todo mundo faz, né? Mas eu não consigo não vê-lo como vitorioso se ele só escolheu um meio que eu acredito que não gera impacto. Aí entra uma outra questão sobre realmente você aplaudir. Porque se você aplaudir todo mundo, igual o Victor falou, eu concordo. Se você aplaudir o segundo e o terceiro tanto quanto o primeiro, pra que ser primeiro? Então, cara, não tem como a gente... Mas que você vai ter com esse cara? O que ele vai te falar? Que tipo de pensamento que ele vai te trazer? Exatamente, porque o cara que... A vida dele não teve desafio. Não aconteceu nada. Porque o cara que atingiu, normalmente, que fez uma problema história, que ele passou. Ele ralou demais, ele se ferrou demais, teve momentos solitários então assim, toda essa história que ele tá contando, junto com o impacto que ele levou para a sociedade. Então eu acredito que esse cara é um grande vencedor. Mas não significa que você não venceu por cuidar da sua família ou... Exatamente. Ou que você é uma pessoa má. São escalas, entendeu? Não dizer que você tá errado, nem que é uma pessoa má. Quer dizer que você optou por não ter desafios. Eu não consigo ver. Vitória tem a ver com vencer desafios também. Tem 2 exemplos que eu de pessoas aí, como o bom velho que sou da história, que eu lembrei, conectando com o que o Léo estava falando. E eu até acredito que pessoas aí que têm vitórias até mais exponenciais e alcançam a influência no mundo, elas não necessariamente estão olhando para a vitória em si. Elas estão olhando para o objetivo e para aquilo que elas querem fazer, né? Então, uma que eu lembro é o Winston Churchill, que o cara ele tinha dificuldade para falar, mas ele conseguiu se posicionar como político. Mais ou menos ali no começo da carreira dele, ele foi responsável por um dos maiores desastres do exército britânico na Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim ele insistiu na carreira e conseguiu se tornar aí um dos políticos mais proeminentes do século passado. Né? Caiu no colo dele uma desgrameira né? Porque cara, 2 desgrameiras, pelo amor de Deus. Esse cara, pelo amor de Deus. Não, o cara ajudou a monarquia britânica a passar por 2 guerras mundiais, por pandemia, por um monte de coisa muito louca, então... eu acredito que ele foi um vencedor, mesmo que não necessariamente ele desejasse ali o pódio, né? Ele estava focado no objetivo dele.
E outro, o Dom Pedro II, imperador do Brasil, ele... Depois vocês me chamam de velho. O cara tá citando Dom Pedro II, velho. Pedrão, ele assumiu ali o Império do Brasil Novo e ele tinha um desafio muito grande de ser um líder muito melhor que o pai dele, né? Em diversos aspectos aí, desde da família em si até a gestão do país. E para muita gente ele foi um perdedor, porque enfim veio o golpe de Estado, ele foi mandado para fora do país que ele era regente, com família e tudo. Só que a grande diferença é que para o resto do mundo ele não deixou de ser um imperador, ele não deixou de ser a figura de autoridade que ele tinha. Tanto que na França, quando ele morreu, ele teve um funeral de rei e tal. Então, às vezes, esse conceito de vitória tanto tá muito mais para quem tá vendo, que pode não estar considerando aquilo uma vitória ou não, só que o cara tá tão focado no objetivo e na identidade dele que ele tá a fim de fazer história mesmo, de transformar o que ele tá fazendo ali. E isso é uma grande vitória, independente do desafio que ele tem que enfrentar, né? Então tem mais a ver com o que você quer. Aí você sabe o que você quer, você escolhe com quem você vai sentar. Acaba até conectando com a frase que eu falei no começo, você não anda à mercê do acaso, né? Você vai fazer acontecer. Você vai fazer seu nome, né? Eu penso que a vitória ela depende do seu objetivo, que é isso que vocês trouxeram. Então, qual é o meu objetivo? Então, eu não posso definir a vitória do outro. É isso que esse papo todo traz para mim. Eu não posso, porque aí eu vou relativizar ou eu vou usar o meu filtro para definir o que é vitória do outro. Desde de cuidar da família ou ser o general britânico importante na Guerra Mundial. Então, qual é o meu papel, que posição que eu quero tomar, e ali eu vou ter as minhas vitórias. Eu tive uma experiência com a Cruz Azul, que é a maior entidade de apoio a dependentes químicos, não do alcoólatras, tá? O alcoólatra AA e a Cruz Azul cuida de dependente químico. E aí, eu passei 5 dias junto com 55 dependentes químicos fechados dentro de um espaço e ajudando eles e aprendendo como eles viviam. Aquilo era uma vitória para eles, passar 5 dias sem usar droga. E o líder desse grupo no Brasil, ele contou um testemunho que é o seguinte: ele estava em casa um dia com o filho na sala e perguntou pro filho: filho, o que você quer ser quando você crescer? Pai, eu quero ser bandido, depois quero ser traficante, depois quero usar muita droga, depois quero fazer isso. Foi contando a história do pai todinha. Depois eu quero reconhecer que eu estou errado e parar de usar droga. Por quê? Porque para ele, a história que a gente conta, que ele contava pro filho, que a gente conta muitas vezes com ênfase no ruim, era necessário para eu ter a vitória. Então, o que é realmente sentar com os vitoriosos, assim, depois desse papo todo que a gente teve aí, numa linha, né, com consideração geral? Para mim eu definir quem eu sou, volta àquele papo do primeiro podcast nosso, que é a identidade, definir os meus objetivos a partir da minha identidade e não preocupar muito com os outros, porque os outros é igual aquele pacote, aquele balde de caranguejo, você joga todos os caranguejos dentro do balde, um começa a sair, o outro puxa para baixo, porque a gente quer todo mundo no nosso padrão, seja a classe que a gente tiver, seja a tribo que a gente tiver, seja a etnia que a gente faz parte, né? Ou os meios sociais, como o Léo definiu bem aqui. Eu acho que a gente já tá aí com 1h15 de podcast, mais ou menos, e eu acho que a gente conseguiu trazer uma bela de uma conclusão agora com isso que o Marcelo falou. Se os meus queridos amigos de bancada aí tiverem mais alguma consideração para fazer, fiquem à vontade. Eu gostei muito disso aí que o Marcelo falou. Bom, minha consideração final é que, de novo, a vida é muito curta para você viver pequeno. Então, arrisque-se. Minha consideração final. Gostou? Tome riscos. E aí, ô Dom Pedro II? Fiquei até um pouco introspectivo depois do que o Marcelo falou, do Vitor também, que pra mim é uma realidade muito, vou colocar muito nova aí, coisa de uns, já vai fazer quase um ano já, que
que foi justamente ver o quanto de potencial que eu tinha guardado e inexplorado ali por causa de uma falsa ilusão de estabilidade, né? Então, é realmente tomar riscos e valorizar cada pequena vitória que eu tava tendo ali dia após dia. Show de bola! Cara, você que ficou até aqui, gostaria muito de te dar um prêmio. Você que ouviu até agora, né, o nosso podcast. Então eu queria agradecer aí a nossa bancada. Você ouviu um podcast hoje com o time oficial da Fishman, o squad oficial da Fishman. E eu queria falar pra você que a gente tá nas redes sociais. Ô Vitão, você quer trazer aí uma ideia? A gente tá tentando trazer uma colaboração com a galera, né? Conversar. O pessoal pediu aqui pra gente falar de marketing digital. Escuta o episódio 2, já falamos um pouco, dificilmente a gente não vai falar disso. Foi até meu amigo Rodrigo Inácio que pediu. O Felipe Tomé quer saber mais sobre e-commerce. Às vezes as pessoas acham e-commerce é uma coisa bem específica. Não quer dizer que você tá no online, isso quer dizer que você vende no modelo. E que daí você tem uma loja. Uma loja. Mas é pra todos? É que nem ele falou. Cara, pode ser, mas depende da tua empresa, depende do que você vende. É um tema que ele pegou aqui. Me pediram finanças, pediram pra falar mais do Brasil, vamos falar. Eu não sei o que quer dizer isso, mas deve ser político, imagino. Vamos falar no próximo episódio. Direito sistêmico. Cara, esse aí você chamar alguém. Isso aí. Isso é fácil. Mas sugere aí, obrigado Rodrigo. Obrigado Felipe e todos vocês que mandaram aí temas pra gente. Teve muita gente que mandou palminha. É isso aí, muito legal. A gente agradece. Gostei, obrigado. Também pode mandar. E segue lá a gente, cara, no Instagram, @papumpodcast. É onde rolou essa interação aí que o Victor trouxe. Siga, também curta a nossa página no Facebook, a gente vai começar a levar conteúdo lá também. Cara, é até já dando uma dica de digital, né? Você tem que ter presença digital. Então o Papum ele vai estar em todos os canais possíveis. A gente está vendo como faz para entrar no Deezer, como faz para... A gente está vendo também a questão do SoundCloud, se alguém tiver interesse em nos ouvir por lá, se você quer que a gente esteja lá também, que lá é uma plataforma paga. Então a gente está vendo a possibilidade de acontecer isso. A gente está numa fase agora de investir em equipamento para melhorar a captação. Então curta as nossas redes sociais, compartilhe todo o conteúdo que a gente posta, aquilo que você concorda ou discorda, inclusive deixar um disclaimer aqui que tudo aquilo que a gente falou aqui, a gente está aberto a discutir e a bancada está aberta também, caso você queira trocar uma ideia com a gente aqui, tá? Você não precisa esperar convite para participar do Papum. Se convida aí que a gente vê se você pode ou não, né, Vitor? Porque também não é assim também, que aceitar todo mundo também. Não é assim também, bagunçado. Você achando que é bagunça. Tem uma agenda, tudo certinho. Sim. Toda quarta-feira no Instagram do Papum a gente vai abrir essa pergunta e sugestão no Instagram do Papum. Como a gente está ganhando seguidores ainda ali no Instagram do Papum, a gente está usando ainda mais as nossas redes sociais pessoais, tá? Então pode ser que isso aconteça ali no do Vitor, no meu, do Isaías e do Marcelo, nos nossos Instagrams, mas a gente vai começar a direcionar mais para o Instagram do Papum por uma questão até de organização. Então toda quarta-feira a gente vai abrir o box para perguntas e sugestões. Você pode questionar coisas dos episódios que você está ouvindo e você pode sugerir novos temas, novos assuntos, novas pessoas. Se você conhecer a história de alguém ou alguém que gosta de dar pitaco, alguém que gosta de filosofar, indica que a gente coloca aqui na bancada. E toda terça-feira, às 8 da manhã, vai estar liberado em todas as plataformas para você ouvir. E a gente tá ficando por aqui. Vocês querem trazer mais alguma? Querem colocar aí suas redes sociais? Quer fazer, ô Isa? Compartilha aí seu Instagram, seu arroba. Galera, pode seguir no @ijacomelli. Tem também @isaíasjacomelli. Tá? Pra todo canto. Esses dois arrobas você consegue me encontrar. O meu é @VictorZen. Zen escreve Z-E-I-N. Victor Zen. Ele é bem zen, né? @Marcelo4Just. Show de bola. E o meu @Leonardo Tamburus.
Segue a gente lá, interage com a gente. Tamo junto. E esse podcast é um oferecimento da Fisherman Agência Digital. Valeu!